Bombeiros e voluntários usaram uma moto aquática para resgatar moradores ilhados em Salinas, a mais de 600 quilômetros de Belo Horizonte. Uma cidade debaixo d'água. Jucuruçu, no extremo sul baiano, é um dos municípios mais atingidos. Rios transbordaram e moradores foram resgatados. A cidade de Buenos Aires entrou nesta semana em uma onda de calor histórica e padeceu 41,1 graus Celsius na terça-feira. Essa onda de calor na Argentina, que a gente acabou de mostrar, chegou hoje ao Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, as temperaturas já passam dos 40 graus. Primeiro veio a enchente no centro-norte do Brasil. Depois, a onda de calor, com números superlativos. Na Patagônia, na Argentina, foram registrados 44 graus. Na cidade de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, 41,8, a maior temperatura desde 1943. O calor também bateu recorde em cidades como Teotônia, Rio Pardo e Alegrete, sem contar Porto Alegre, que passou dos 40 graus. No mês de janeiro, isso só aconteceu outras 2 vezes. Nesse calor, né? Tem que ser a roupa mais fresquinha que a gente tiver para botar, né? Não. E a toalhinha a senhora traz sempre? Água gelada. E a onda de calor na região continua acompanhada de fortes temporais. Mas não há uma explicação simples para esses extremos climáticos. Há um conjunto de fatores que explicam o que tem ocorrido. A ação do homem contribui para agravar os efeitos, mas há fenômenos climáticos planetários que atuam em favor dessa situação. O mais conhecido é o Laninha, que tem um efeito oposto ao El Niño, identificado no século passado e que tem esse nome porque foi descoberto por pescadores que perceberam o aquecimento da água na costa do Equador e do Peru na época do Natal. Segundo especialistas, o Brasil está sob efeito do fenômeno Laninha. Isso altera a distribuição de umidade e calor em várias partes do planeta, o que causa o excesso de chuva em algumas regiões e a falta dela em outras. Mas o Laninha não explica tudo. Afinal, quais são os fenômenos combinados que têm provocado os extremos climáticos nesse verão? De que forma a atuação do homem agrava os efeitos? E o que se pode esperar em termos de calor e chuvas no curto e no médio prazo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o meteorologista Marcelo Cellucci, coordenador-geral de operações e modelagem do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. Fique com a gente. Marcelo Cellucci, a gente está conversando aqui, eu estou olhando os modelos meteorológicos dos próximos dias e também da segunda-feira, né? Nessa segunda-feira tem uma enorme mancha de calor bem no centro-sul da América do Sul, que pega o Paraguai principalmente, também a Argentina, um bom pedaço aqui do centro-sul do Brasil. Na terça-feira os modelos também apontam a mesma coisa, até com um pouco mais de intensidade e depois melhora. A gente está no verão, a gente espera naturalmente calor e chuva. Mas por que nesse ano a gente tem mais chuva, mais calor, inclusive em medidas recordes, né? Eu diria que a característica principal deste ano é a presença de alguns fenômenos oceânicos, né? Tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico. O fenômeno do Oceano Pacífico é o conhecido como Laninha, né? O esfriamento das águas do Oceano Pacífico, na área central, perto do Equador. E, bom, isso causa uma mudança nos ventos. Na verdade, é um fenômeno associado ao esfriamento das águas, causa uma mudança nos ventos, que, por sua vez, ajuda a manter as águas mais frias. Então, um fenômeno a gente chama de acoplado oceânico atmosférico, e como uma coisa ajuda a outra, ele dura muito tempo. Mas o resultado disso é que essa mudança dos ventos, por exemplo, altera o comportamento das frentes frias. As frentes frias costumam ser mais intensas, as frentes quentes, que também existem na América do Sul, também costumam ser mais intensas, e também existe uma mudança nas chuvas. Chove mais na região centro-norte, como de fato ocorreu nas últimas semanas, e chove menos na região sul. Então, esses extremos,
ondas de calor, frio, como nós tivemos no inverno passado também, e chuvas muito localizadas em uma região, simultaneamente a falta de chuvas em outras, são fenômenos típicos do Laninha. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Também existe uma componente do Oceano Atlântico perto do Equador. O que aconteceu este ano? O Oceano Atlântico, ao sul do Equador, ele ficou mais quente do que o normal. E essa água mais quente significa mais umidade, mais instabilidade. Isso também ajudou a posicionar a chuva sobre o norte e nordeste do Brasil. Então, nós tivemos 2 fenômenos trabalhando simultaneamente para provocar chuvas no nordeste do Brasil. Vamos voltar ao Laninha. Laninha, falei que é o esfriamento das águas do Pacífico Central. Então, como as águas ficam mais frias, o ar em contato também fica mais frio, mais seco, mais estável. Então, chove menos na região do Pacífico e chove mais aos lados, para oeste e para leste. Para oeste, chove mais no sudeste da Ásia, norte da Austrália, enfim. E para leste, chove mais no norte da América do Sul, ou seja, no norte e nordeste do Brasil. Então, os 2 fenômenos, Atlântico e Pacífico, eles trabalharam juntos para aumentar as chuvas do centro-norte do Brasil. E como a umidade é mais ou menos sempre a mesma, quando ela se, digamos, concentra muito numa região, falta em outras. Então, na região sul, por falta de umidade e também um pouco pelo comportamento que tem as frentes frias de passar muito rápido, decorrentes da mudança dos ventos provocados pelo Laninha, então aí nós tivemos chuvas muito abaixo da média. Agora, Marcelo, antes da gente se aprofundar um pouco mais nesses eventos planetários aí de grande magnitude, vamos falar da situação mais localizada? As zonas de baixa pressão e alta pressão, como é que isso funciona e em que medida elas têm sido mais intensas progressivamente ao longo dos últimos anos? É difícil dizer ao longo dos últimos anos. Vamos pensar assim, a atmosfera é como se fosse um oceano de ar, e ele tem ondas, como tem o oceano. Às vezes essas ondas são relativamente pequenas, as ondas pequenas passam rápido, e as ondas maiores, elas causam mudanças mais importantes e se movimentam mais devagar. Normalmente, quando a gente tem um ano do Laninha, como este, essas ondas ficam mais amplas e, portanto, elas também avançam mais lentamente, ou seja, momentos de muito baixa pressão durante algumas semanas, e isso aconteceu, por exemplo, em dezembro, e primeiros dias de janeiro, para ajudar aquelas chuvas da Bahia, de Tocantins, de Minas Gerais. Mais de 3 mil moradores de cidades do sul da Bahia vão passar este Natal em abrigos. São famílias inteiras que tiveram de sair de casa depois das chuvas fortes que provocaram enchentes. Tudo isso foi uma fase, vamos dizer, de muito baixa pressão. Agora nós estamos entrando numa fase de alta pressão. Alta pressão significa o ar que está mais seco, lá no alto da atmosfera, desce para a superfície, inibe a formação de nuvens, até o fato de o ar ter alta pressão. A gente sempre teve a experiência de quando enchemos um pneu de bicicleta, uma bola, por exemplo, com uma bomba, e a bomba fica mais quente porque o ar fica comprimido. O ar comprimido fica mais quente. E a alta pressão faz isso, comprimir o ar. Então, nós temos um momento de poucas nuvens em janeiro, muitas horas de sol de janeiro, muito curto período noturno. Então, e esse efeito do ar comprimido é tudo uma junção de fatores que acabam levando a ocorrer temperaturas muito, muito elevadas numa boa parte da América do Sul. Agora, o senhor mencionou que esse é um ano de Laninha, e o senhor mencionou esse ano de Laninha porque, via de regra, ele ocorre de forma intercalada com outro fenômeno de efeitos opostos chamado El Niño. A coisa está acontecendo desse jeito, de forma intercalada? Existe, teoricamente, uma intercalação entre El Niño e o Laninha, às vezes separados por algum período de, chamamos, neutralidade, ou seja, nem um nem outro. E, normalmente, nas últimas décadas, o fenômeno do El Niño tem sido mais frequente que o Laninha, ou seja, às vezes temos um ano do El Niño, depois um ano neutro e volta a ter o El Niño, sem ter o Laninha.
Mas nós estamos num momento agora mais favorável para termos fenômenos do Laninha. E nós tivemos no ano passado, com um breve período durante o inverno próximo de neutralidade, e agora a partir de outubro, novembro, voltamos a ter um fenômeno do Laninha, ou seja, 2 Laninhas consecutivos, seguidos de um pequeno período, um curto período de neutralidade. Então, assim, se a gente pega uma média de muitos anos, normalmente existe uma certa intercalação entre um e outro, mas nem sempre isso ocorre de uma forma tão regular. Temos períodos onde o El Niño prevalece, outros onde a Laninha prevalece, e assim, no total das últimas décadas, tivemos mais El Niño do que Laninha. A gente pode esperar, além desse extremo climático aí das secas, também invernos mais rigorosos? Eu diria que o inverno passado ele foi mais rigoroso, inclusive nós tivemos, por exemplo, geadas no interior de São Paulo, que fazia muitos anos que não tínhamos. Isso porque foi um ano já, de alguma forma, também influenciado pelo Laninha, mas as previsões estão indicando que este Laninha deve dissipar mais ou menos em março ou abril. Ou seja, o próximo inverno deveria transcorrer numa situação de normalidade, pelo menos com respeito ao fenômeno El Niño-Laninha. Então não dá para dizer se este inverno será rigoroso. Provavelmente será menos do que o inverno do ano passado. Agora, vamos complicar tudo, né? Por trás do El Niño e da Laninha existe um nome de um fenômeno pouco conhecido chamado oscilação decadal do Pacífico, que tem a ver com esses regimes nos oceanos. Isso é importante? Por que é importante? Explica pra gente. Muito boa pergunta. Sim, como eu falei, né, na atmosfera e nos oceanos, existem sempre oscilações. Uma oscilação muito claramente observável para todo mundo são as ondas do mar, as ondas de água. Mas existem outro tipo de ondas muito mais longas, muito mais lentas e também na atmosfera. Então, essa oscilação decadal do Pacífico não é outra coisa que oscilações muito lentas na pressão atmosférica e na temperatura do Oceano Pacífico. Quando a oscilação está no ponto mais baixo, como está neste momento, há uma maior possibilidade, uma maior frequência de termos fenômenos do Laninha. Então, o fato de estarmos no ponto mais baixo dessa oscilação, no ponto mais frio da oscilação, provavelmente explica por que nós tivemos ou 2 fenômenos praticamente consecutivos, ou alguns dizem que de fato é o mesmo fenômeno que durou muito tempo, mas nós estamos ultimamente sob um regime do Laninha. Provavelmente quando a outro extremo da onda passe por nós teremos muita mais frequência do fenômeno El Niño, que é o fenômeno exatamente oposto. Aí o Pacífico esquenta, toda a chuva vai para aquela região do Oceano Pacífico, concentra a umidade e falta umidade aos lados, falta umidade na Amazônia. O fenômeno El Niño está mexendo com a paisagem, sabe de onde? Da Amazônia. Em plena época de chuvas, a paisagem é de seca. Então, fenômenos do El Niño são típicos por provocar seca na região amazônica e chuvas na região sul do Brasil. Por quê? Porque as frentes frias, com essa mudança dos ventos, elas tendem a ficar sempre estacionárias sobre a região sul. Então, elas ficam em cima e chove um dia após outro. Enquanto que nos fenômenos do Laninha, as frentes passam rapidamente. Tanto as frentes frias passam rapidamente para o norte, quanto as frentes quentes passam rapidamente para o sul. Esta onda de calor também podemos pensar como uma frente quente, levando ar da Amazônia até o norte da Patagônia. Nós tivemos temperaturas extraordinárias em províncias da Patagônia Argentina. Rio Colorado, uma cidade da província do Rio Negro, teve 44 graus de temperatura. Estamos falando de temperatura na Patagônia. Então, isso realmente é um fenômeno muito extremo. E dá para saber nesse momento quando é que essa maré vira, quando é que essa chave vira, professor? Essa chave está virando muito aos pouquinhos. O vento mudou um pouco na região sul, agora tem um pouco mais de vento de leste. Então, o vento de leste nesta época é um vento que vem do oceano. O oceano está bem mais frio do que o continente.
Então deve dar uma pequena trégua, mas vamos continuar com temperaturas muito elevadas, tanto no sul do Brasil quanto nos países vizinhos. Ou seja, a chave vira um pouquinho, não vira totalmente. Ainda não vemos quando ela virará totalmente. Só aqui em Espumoso, as perdas nas lavouras por causa da estiagem devem ultrapassar os 100 milhões de reais. Depois do prejuízo com o milho, a preocupação agora é com o desenvolvimento da soja. Em muitas lavouras, as plantas não cresceram. Em paralelo a tudo isso que a gente tem conversado aqui, o homem vem degradando a natureza. Então a gente tem grandes áreas com vegetação suprimida no sul, no norte, no centro-oeste, no centro do Brasil e também em outras regiões. De que forma essa retirada de vegetação em grandes áreas acaba tornando mais agudos os efeitos desse tipo de fenômeno? Bom, sem dúvida, nós temos a maior floresta tropical do mundo, na Amazônia, e é importante dizer que a Amazônia ela emite umidade constantemente, diariamente, que equivale a uma chuva de 4 a 5 milímetros. Ou seja, a umidade que a Amazônia exporta para o ar é capaz de provocar todo dia uma chuva de 4 a 5 milímetros. Isso dá mais de 100 milímetros por mês. Então, essa umidade é transportada para diferentes regiões do Brasil e da América do Sul, e essa umidade é a que causa chuvas, porque para ter chuva, além de ter sistemas meteorológicos que a provoquem, precisamos ter umidade. E, obviamente, se nós modificamos a vegetação, modificamos o solo, estamos modificando essa fonte de umidade. E existem trabalhos publicados em revistas internacionais que mostram muito claramente que a chuva, na maior parte do Brasil, está diminuindo nos últimos 60 anos. Coincidentemente, com o aumento das áreas de pastagens em detrimento das áreas de floresta. Então, substituir uma área de floresta que evapora 4 ou 5 milímetros por uma área de pastagem que evapora menos da metade, obviamente isso tem um impacto para a atmosfera e para as chuvas. E, inclusive, esta onda de calor da região sul, muito provavelmente está agravada pela grande seca que está sofrendo essa região. Por quê? Porque a energia do sol ela é utilizada tanto para aumentar a temperatura quanto para evaporar a água do solo. Só que quando você tem uma seca muito prolongada, tem pouca umidade do solo, então praticamente toda a energia é utilizada para aumentar a temperatura. Então a temperatura é muito maior da que seria se nós tivéssemos um solo mais úmido. Por isso, por exemplo, nos grandes desertos, as temperaturas são as mais extremas, porque toda a energia do sol é utilizada para aquecer a temperatura e não para evaporar água, simplesmente porque não tem água para evaporar. Então, em resumo, não resta dúvida que a ação do homem, tanto substituindo áreas de floresta, quanto emitindo gases de efeito estufa, aumentando a temperatura do planeta, vai mudar o clima. E o clima irá responder, e está já respondendo, produzindo mais extremos, tanto de chuva, quanto de chuva para cima, né? Inundações, secas, ondas de frio, ondas de calor, extremos de temperatura e extremos de precipitação. Professor, para o futuro, o que o Brasil pode fazer para conviver com essa combinação aí de grandes chuvas, extremos climáticos? E falando especificamente do estado de Minas, tem um agravante, né? Que é a enorme quantidade de barragens que são suscetíveis a grandes desastres, alguns deixando um número expressivo de vítimas. O que a gente pode fazer para conviver com os extremos climáticos que são uma realidade? A pergunta é muito complexa e envolve diferentes áreas. Envolve, por exemplo, geração de energia elétrica. Nós estamos ainda passando por uma situação delicada. Então, por exemplo, nesse quesito, eu diria que ter uma matriz mais diversificada, não depender tanto da água, porque podemos talvez não ter água, investir mais provavelmente na energia solar, porque normalmente quando tem chuva não tem sol, mas quando não tem chuva tem muito sol, então seria uma alternativa. Tornar as estruturas de barragens, de rios, de cidades mais resilientes, como nós chamamos, né? Tentar ter planos diretores de construção nas cidades que evitem criar novas áreas de risco e, dentro do possível, diminuir as já existentes, evitar que as pessoas morem perto de rios, porque os rios têm cada vez mais chance de
de transbordar, fenômenos de chuvas intensas que podem provocar deslizamentos em áreas de encostas serão cada vez mais prováveis. Enfim, ter uma estrutura elétrica mais robusta para permitir que numa onda extrema de calor todo mundo possa ter algum tipo de sistema de refrigeração. Enfim, são muitas as áreas onde vai ser necessário trabalhar, porque os eventos extremos impactam de muitas formas, de muitas maneiras. E essas adaptações são bem caras, né? Agora o custo dos estragos é infinitamente maior, né? Sim, obviamente lutar contra extremos, né, envolve uso de recursos muito mais elevados. Por isso que muitas vezes, né, a prevenção ou a cuidado com o meio ambiente seja talvez o melhor remédio, como muitas vezes se diz, né, é melhor o remédio que a doença. Então, neste caso, a doença seriam os extremos climáticos. Professor, aproveitando que o senhor entrega relatórios justamente de prevenção de desastres no atual cenário, onde é que estão os focos maiores de alerta para chuvas e ondas de calor nos próximos dias? Chuva nem tanto, na verdade. Chuva não tem muita previsão, mas tem problemas hidrológicos no norte de Minas, no Tocantins, Maranhão, centro-norte. Nem tanto pela previsão de chuva, que vai diminuir, senão pela onda de cheia que ainda não passou, né? Aquela chuva de Minas está passando. Então, Rio São Francisco ainda tem trechos transbordados. O Rio Tocantins, Araguaia, que é a reunião que eu tive agora antes, está transbordado também em alguns trechos. A situação é crítica aqui nessa região conhecida como Velha Marabá. O único meio de transporte por aqui tem sido as canoas. A gente chega, inclusive, bem pertinho dos telhados, uma imagem que se repete por vários bairros aqui dessa região do município de Marabá. Assim, a previsão tende a melhorar, a situação como um todo tende a melhorar, até porque estamos nessa fase agora de alta pressão e chuva, então vai permitir normalizar. Mas tem muito rio transbordado ainda. Rio Doce já deve ter mais ou menos normalizado, mas até anteontem também estava transbordado em alguns trechos. Então essa é a maior preocupação. E a temperatura altíssima no sul. Marcelo Cellucci, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para você. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.